Olá amigos, tudo bem? Tudo certo? Com a paz de Jesus esteja conosco novamente nesse dia. Hoje vamos gravar um vídeo sobre, o capítulo vai ser 39, álbum materno. Esse capítulo está no livro Contos dessa Vida e Noutra Vida, psicografado por Chico Xavier. Então o que vai relatar sobre o vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai falar sobre, vai dar uma reflexão para nós quando a gente negligencia a educação dos nossos filhos. O que acontece quando a gente mima? Conhece alguém que mima muito o seu filho, passa a mão muito na cabeça? Vamos ver o que a espiritualidade tem para nos falar, qual é o resultado disso, como é que os pais podem perder os filhos, como é que eles vão ficar futuramente com isso. Depois eu vou falar mais uns relatos sobre no livro Na Hora do Adeus. Vai ter umas duas partes ali que vão falar, por exemplo, umas mães que perderam os filhos e o porquê disso, dando o mesmo exemplo desse capítulo. E depois vamos ver o Livro dos Espíritos, o Consolador, o que o Espiritismo tem para nos falar sobre isso. Vamos lá? Capítulo 39, Álbum Materno. E nós respigamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos, que descansava na penteadeira de Dona Silvéria Lima, ao lermos entarnecidamente a história do filho que ela própria escrevera. 1941, outubro, dia 16. Meu filho nasceu no dia 12. Sinto-me outra. Que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, estou transformada, jubilosa. Depois de 2 dias, meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos 6 dias nascido, parece um tesouro dos céus, em meus braços. Mais 2 dias, recomendei a Jorge trazer hoje um berço de vime, delicado e maior. O menino é belo demais para dormir ao leito de madeira, que lhe arranjamos. Coisa estranha. Hoje, desde que se casou comigo, nada reclamou. Agora, admite que exagero. Considerou que devíamos pensar nas crianças menos felizes. Apontou casos de meninos que dormem no esgoto. Mas que temos nós com meninos de esgoto? Caridade. Caridade é cada um assumir o desempenho das próprias obrigações. Meu marido está ficando sovina. Isso é o que é. Agora eu vou começar contando a idade, em vez de botar a data, para ficar mais claro. Com 1 ano. Mauricinho adoeceu, o filho dela. Sinto-me enlouquecer. Já recorri a 6 médicos. A preocupação dela recorreu a 6 médicos. Com 2 anos, o pediatra aconselhou-me deixar a amamentação e mandou que Mauricinho largasse a chupeta. Repetiu instruções, anunciou solene que a educação da criança deve começar tão cedo quanto possível. Essa é boa. Eu sou mãe de Mauricinho e Mauricinho é meu filho. Que tem médico de se intrometer? Amamento meu filho e dou-lhe a chupeta, enquanto ele a quiser. Com 3 para 4 anos. Mauricinho, intranquilo, arranhou de leve o rosto da ama com as unhas. Brincadeira de criança, bobagem. Jorge, porém, agastou-se comigo por não repreendê-lo. Tentou explicar-me a reencarnação. Assegurou que a criança é um espírito que já viveu em outras existências, quase sempre tomando um novo corpo, para se redimir de culpas anteriores, e repisou que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus, porque os filhos, palavras do coitado do Jorge, são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Deu-me vontade de rir na cara dele. Antes do casamento, Jorge já andava enrolado com espíritas. Reencarnação. Quem acredita nisso? Balela. Chega um momento de nervosismo, a criança chora e será justo espancá-la simplesmente por essa razão? Vamos ver, com 5 para 6. Jorge admoestou-me com austeridade. Parecia meu avô, querendo puxar-me as orelhas. Declarou que não estou agindo bem. Acusou-me, tratou-me como se eu fosse irresponsável.
tem-se a impressão de que é inimigo do próprio filho. Queixou-se de mim. Alegou que estou deixando Maurício crescer como um pequeno monstro. Que palavra horrível! Tão só porque o menino ontem despejou querosene no cão do vizinho e ateou fogo. Era um cachorro intratável e imundo. Certamente que não estou satisfeita por haver Maurício procedido assim, mas sou mãe. Meu filho é um anjo e não fez isso conscientemente. Talvez julgasse que o fogo conseguisse acabar com a sujeira do cão. Com 5 e 6 anos está o fogo no cachorro do vizinho. Para 6 para 7 anos, crises de Maurício. Quebrou vidraças e pratos. Esparneou na birra e atirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada. Seguindo para o hospital, Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Discutimos, chorei muito. Estou muito infeliz. Para 8, 9 anos, a professora de Maurício veio lastimar-se. Moça neurastênica. Inventou faltas e mais faltas para incriminar o pobre garoto. Informou que não pôde mantê-lo por mais tempo junto dos alunos. Mulher atrevida. Pintou meu filho como se fosse o diabo. Ensinei a ela que a porta da rua é serventia da casa. Deixa-a estar, ela também será mãe. Que bata nos filhos dela. Essa maneira de a gente julgar, a gente sempre se coloca na parte superior e o outro diminui. Como a professora não tem filhos, ela ficou falando, deixa quando ela tiver filhos. Vamos lá? De 10 para 11 anos, Maurício já foi expulso de 3 colégios. Perseguido pela má sorte, o meu inocentinho. Jorge afirma-se cansado, desiludido. Já falou até mesmo no internato de correção. Meu Deus, será que meu filho somente encontra amor e refúgio comigo? Tão meigo, tão bom. Prefiro desquitar-me a permitir que Jorge execute qualquer ideia de punição, que aliás não consigo compreender. Meu filho será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Quero um Maurício feliz. Feliz! Com 15 anos, meu marido quer empregar o nosso filho numa casa de móveis. Loucura! Acredita que Mauricinho precisa trabalhar sob disciplina. Que plano! Meu filho com patrão. Era o que faltava. Temos o suficiente para garantir-lhe o sossego e a liberdade. Filho único, 15 anos... O pai ainda tentando educar, querendo dizer que precisava de um trabalho para respeitar o patrão, ver o dinheiro sair do próprio esforço. A mãe não deixou. Esse é o problema do que quem já tem uma vida mais fácil financeiramente. E a mãe não deixando de novo. Com 16 anos, Jorge está doente. O médico pediu que lhe evitemos desabores ou choques. Participou-me discreto que meu marido tem um coração fatigado e hipertensão. Desde o ano passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado, com as calúnias que começam a aparecer contra o nosso filhinho. Amigos ursos fantasiaram que Maurício, em vez de frequentar o colégio, vive nas ruas, com vagabundos. Chegaram ao desplante de asseverar que meu filho foi visto furtando, e ainda mais. Falaram que ele usa maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu, sendo filho único, Maurício necessita de ambiente para estudar, e se vem em alta madrugada para dormir, é porque precisa do auxílio dos colegas, nas várias residências em que se reúne com os livros. Então, por isso que a gente tem que cuidar, educar nossos filhos, olhar o celular sim, nós temos autoridades, conversar com eles, saber onde é que estão. Enquanto eles estão morando sobre o nosso teto, a gente tem que acompanhar tudo, conversar tudo. Se não acontece isso, já está usando drogas, pode estar faltando colégio, e quando vai na casa dos amigos, a pretexto de estudar, estão usando maconha. E a mãe ainda passa a mão na cabecinha falando que, como ele é filho único, não tem com quem estudar, vai com os amigos estudar. E ainda tentando... A maior mentira, a gente quer acreditar na nossa própria mentira, né? A gente não quer tirar o véu, a gente quer ter aquela história de
meu filho eu criei meu filho é perfeito. E daí a gente fica continuando na mentira e negando, mas até quando, né? 17 anos, Jorge ficou irado porque exigi dele a compra de um carro, Maurício como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu. 17 anos ganhou um carro. Para 17 e 18, estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Morreu apaixonado diante da violência do delegado policial que intimou o Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Amanhã enviarei um advogado ao distrito. Se preciso, precisarei o chefe truculento. Ninguém arruinará o nome do meu filho, que é um santo. Oh meu Deus, como sofrem as mães, A mãe se colocando no papel de vítima e no ego, como sofrem as mães. E aqui morrendo até o próprio marido. De desgosto, ele já estava ficando doente de desgosto. E agora querendo até o delegado. Empregadas, professoras, nos colegas, colégio. E agora o marido já morreu. Que está vendendo droga, 18 para 19. Duas mulheres com a intenção de arrancar-me dinheiro disseram que meu filho lhe surrupiou joias, velhacas e mandriocas. Maurício jamais desceria semelhante bageza. Dou-lhe mesada farta. Expulsei a chantagista e se voltarem, conhecerão as necessárias consequências. 19 para 20. Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso, culpar meu filho. Sempre a mesma arenga. Maurício na maconha, Maurício no furto, agora é um dos mais antigos companheiros de meu esposo, que vem denunciar meu filho, como em curso num suposto crime de estelionato, comunicando-me numa farsa contramada, que Maurício lhe falsificou a letra num cheque, roubando-lhe 300 contos. Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizes que Noel está... Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizeres que Noel está caduco. Usuário caminhando para o hospício. Essa é que é a verdade. Sou mãe, não permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Maurício nasceu livre e é livre. Faz o que entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada. Neste ponto terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentando, diante de nós, os amigos desencarnados, que fôramos chamados a prestar-lhe assistência. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsidiado e sequioso de herança, enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular. Maurício, em saleta contígua, telefonava para a polícia depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Então, teve várias... A espiritualidade veio várias vezes alertar a mãe no colégio, empregada, a cozinheira, o amigo da família, o marido, tudo, e a mãe foi negligenciando, não querendo ver a verdade, deu no que deu. Isso não é novidade, sempre a gente acaba vendo história que o próprio filho mata por ganância, por herança, né? Então, pessoal, é isso que dá negligenciar a educação dos filhos, deixar para terceiros educar e passando sempre a mão na cabeça. A gente tem mania, Jesus nos falou sobre amai os vossos inimigos. Muitas vezes a gente bota como essas pessoas que falaram mal do filho dela como inimigo, mas na verdade são os amigos, que eles têm a coragem de falar como que os amigos não têm. Então elas estavam tendo a coragem de tentar alertar a mãe como é que o filho estava indo, e ela não estava querendo ver, deu no que deu, né? E a gente tem mania dos filhos, a gente não pode tratar como filhos, passar a mão na cabeça tudo. Não, a gente tem que ter autoridade. Eles moram sobre o nosso teto e Jesus vai nos cobrar o que fizesse dos filhos que eu te dei. O que fizesse do irmão que eu te dei. Então nós vamos ser cobrados. Imagina futuramente. Então imagina como é que vamos ser. Vai que daqui a pouco a gente desencarna e vê nosso filho
todo o mal lá no plano espiritual e a gente vai ficar com aquele remorso. Tem um livro dos André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que tem um vale lá, tem uma parte ali, tipo no nosso lar, que é só das quem falharam as missões que antes de vir para o planeta Terra tinham. Muitas são mães que vieram com a missão de ser mãe, educar os filhos e falharam. Então elas vêm ver palestra, elas vêm ver tudo, já tem o peso de ver os filhos no umbral por estar sofrendo, por ter negligenciado a educação. Tá? Pessoal, vou dar mais outros 2 exemplos, tá? É uma coisa rápida aqui, na hora do adeus. Aqui um exemplo de uma mãe que tinha perdido o filho e estava muito triste, então ela foi numa casa espírita, recebeu uma orientação espiritual. Chegou lá falando, tô muito triste, eu perdi meu filho, não sei o que vai ser da minha vida. Daí ela fala, ninguém perde o filho, ele só foi para outro plano. Aí tenta aconselhar o que eu vou fazer com os objetos deles, devo queimar a vela para ele, devo mudar alguma coisa. Foi conversando ali orientalmente e ela foi falando que o meu filho era um santo, isso e tudo mais, bem o exemplo daqui. Mas vamos ver o que acontece aqui, ó. Mas o meu filho era um doce, daí falou que pode ser que está num umbral, daí fica alertando o que é umbral, o período onde a gente pode ficar se a gente está preso em vício, ou a gente não teve uma vida muito boa aqui na Terra, então a gente vai ficar uma parte ali. E daí falou assim, mas o meu filho era um doce de garoto, um santo. Nesse momento, Jensen esclareceu-nos que pela vidência Alice pôde ver como o filho de Maria Rita dera trabalho. No plano espiritual ela viu que não era um santo. Não gostava de estudar, a mesma coisa. Chegava em casa de madrugada, mesma coisa. Às vezes bêbado e maconhado. Só vivia em turma. Enfim, era um anjo para ela, porque para muitas mães os filhos não têm defeito. Mas Alice se calou. Sua mediunidade equilibrada não lhe dava o direito de fazer sangrar a ferida daquela coração de mãe. Alice então perguntou a Maria Rita, seu filho tinha algum vício? Não, Deus me livre, às vezes fumava um cigarrinho, mas não era viciado. Beber só uma cervejinha com o pai. Meu filho era mesmo um santo. Mas a irmã tem de orar por ele, tendo partido muito cedo, ele não compreende ainda o que aconteceu. Meu Deus, ele está sofrendo. Irmã, procure estudar a doutrina para melhor compreender o mundo espiritual. O seu filho mudou de plano, está com saudades daquele que aqui ficaram. E depois ele é um doente espiritual, precisando de um remédio, oração. Como seu filho, existem muitos, pois hoje, presta atenção, as famílias criam os filhos para o mundo e não para Deus. Os jovens pronunciam o nome de Deus, mas poucos sabem o que Ele faz por nós e quais são as nossas obrigações para com Ele. Muitos jovens julgam que jamais envelhecerão e dizem estar aproveitando a vida intensamente. E aí que está o erro. Todos nós estamos no plano físico, de passagem. Todos vêm aqui cumprir uma tarefa, infeliz daquele que nada faz de bom. Por que meu filho morreu tão jovem? Infelizmente não sei, mas hoje muitos jovens estão abusando da sua juventude. Correm demais nos veículos, abusam do sexo, nas drogas e das bebidas alcoólicas. Poucos hoje não se perdem na estrada do desespero, a droga. Graças a Deus meu filho era um anjo. Alice ainda disse algumas palavras, depois orou e encerrou a orientação. Então, aqui diz muito bem sobre isso. Muitos criam seus filhos para o mundo e não para Deus. Muitos dizem até Deus, mas deixam largado. Aqui é um exemplo que nem foi ali, do outro capítulo. E, cara, tem que ter um estudo ali, tem que ter uma orientação de Deus. Tu tem que falar de Jesus para teus filhos em família. Antes das orações, abre um evangelho. Antes de dormir, eu tinha um costume de fazer com meus filhos, antes de dormir, rezava um Pai Nosso, abria no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, antes da janta, em família, antes de comer, abre um trecho da Bíblia.
leia, comenta, explica. Quando vê teus filhos pecando em alguma coisa, explica, fala sobre Jesus, como é que foi ele, o que ele nos tem para nos mostrar. Tá entendendo? A gente tem que educar, não podemos jogar a educação dos nossos filhos para os outros, ficar o dia inteiro largado numa escolinha, ou inventar, vai fazer luta, vai fazer futebol, vai fazer isso e aquilo, e não tem um diálogo, não tem uma conversa. Tem que ter uma conversa, ver como é que estão os filhos, explicar como lidar com pessoas, sobre quando for bullying, explicar sobre servir, o que Jesus ensinou, amar, perdoar, caridade. Tem que ter esse recíproco. Tem outro capítulo aqui, ó. O que está faltando nessa juventude de hoje, pois ela tem tudo e é tão infeliz, por isso mesmo ela não busca a vitória e não respeita a vida. Tudo para ela está muito fácil. Só vem tudo fácil, tudo passa a mão na cabeça, não precisa trabalhar, pede dinheiro, está aqui. Os pais têm mania de e sendo assim vai morrendo a cada dia na droga, no álcool e no sexo. Luiz, se a família não toma providências urgentes, as meninas estão muito infelizes. Os garotos estão brincando de carrinho, enquanto as meninas de 7, de 8, 9 anos já estão na sexualidade aflorada. A causa são os meios de comunicação, que até nós propagandas colocamos no sexo em destaque. E os pais procuram só proporcionar o conforto para os filhos. Não acham tempo de orientá-los. Hoje a juventude está livre e esse excesso de liberdade está fazendo vítimas. Que a gente tem que pensar no quê? Tudo que a gente pensa, depois tem o sentimento, depois tem as palavras e a ação. Tudo que a gente vê durante o dia vai impactar no nosso dia a dia, no nosso futuro. Por que tu acha que Jesus falou? Buscai a porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e muitos estão nela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para vidas, e poucos as encontram. Cara, se tu viver uma vida só de festa, como falou ali, viver intensamente, como os jovens falam, e o que é intensamente para eles? É só festa, é só bebida, é só drogas, é só sexo, é só curtição. Tá, e cadê Deus nessa hora? Jesus veio para nós mostrar o caminho, a verdade e a vida. E cadê todo o ensinamento de Jesus? Se o teu filho não está trilhando esse caminho, tu está ensinando o caminho errado para ele. Tu tem que ensinar o que Jesus veio nos mostrar. A doutrina espírita é muito esclarecedora também. Tá? Aqui uma frase do apóstolo Paulo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está falando para a gente criar evangelicamente, dizendo qual é o caminho, buscando os ensinamentos de Jesus, o Espiritismo. O Emmanuel explica: a maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, sejam elas excesso de ternura, ou na demasia de exigência, ou só passando a mão na cabeça, ou muita autoridade. Tu vai fazer isso, eu vou te surrar. Sejam elas excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos doses de amor. À frente, nessas qualidades, deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Deus é perfeito. Por que tu acha que ele enviou o pai, que às vezes é mais autoritário, é mais enérgico, dá corrigenda, castiga, e a mãe que tem mais o lado amoroso, passar a mão na cabeça, ser mais carinhoso, para ter um equilíbrio nesses dois. Deus deixará o pai e sua mãe e unirá-se à sua mulher, e juntos já não são mais dois, mas são um só. Jesus falou. Então, por um motivo, para isso, para não passar sua mão na cabeça, para o pai ter a parcela dele e a mãe ter a parcela dele, e ter um equilíbrio entre amor e corrigenda. Nós não podemos criar nossos filhos como amigos, mas mostrarem o caminho que Jesus nos mostrou. Jesus falou uma parte: já não vos chamo de servo, mas sim de amigos, porque o servo
não conhecem o que sim o seu amo, mas agora que vocês conhecem, chamam de vos amigos. Ele falou isso antes de morrer para os discípulos, quando realmente entenderam o que Jesus estava querendo explicar. O que isso quer dizer? Quando teu filho já foram, aprender a respeitar o pai e a mãe, já saber todo como se comportar e tudo mais, aí sim tu pode trazer ele por amigo, porque daí ele vai te conhecer, ele vai saber que tu não vai precisar mais brigar e coisa errada, porque tu finalmente entendeu o que é isso, tá entendendo? Mas primeiro a gente tem que educar os nossos filhos. Quando a gente vê que realmente, agora sim, daí sim podemos tratar ele como os amigos, mas tem que estar sempre ligado no orar e vigiar com ele, como é que está no colégio, como é que está, sempre escutar se os outros estão falando dele, será que está errado, estão entendendo? Tem uma frase do apóstolo João, acho que é: vós fazei o que também viste junto de vosso pai. A gente tem que entender que a gente é exemplo também. Nós somos exemplo para nossos filhos. Se eu sou muito ruim, só trato mal a minha mãe, minha mulher, meus pais e tudo mais, o que meu filho vai ser? Vai ser a mesma coisa, porque o filho, ninguém conhece o pai senão o filho, e o filho senão o pai. Nós somos exemplo para ele. Agora, eu tento sempre procurar trazer o evangelho para meus filhos, estudar um pouco. Quando eu vejo que eles estão errando, eu sou muito chato pro meu filho. Se tu for ver o meu filho Gabriel pro outro, se perguntar para ele, eu tô sempre aqui, ó. Eu tento ter um equilíbrio, não ficar só aqui, mas eu tô sempre tentando explicar pro nosso caminho. Dou as corrigendas, ele pode perguntar para ele, não vai dizer que eu sou o pai maravilhoso, mas eu tô tentando mostrar o caminho para ele, a verdade e a vida. Um pai tem que ser assim, um pai tem que ter autoridade, amor, mas em equilíbrio, sabe? O meu pai, por exemplo, quando nós somos em 3 irmãos, imaginem 3 mais ou menos, na próxima eu tenho um irmão gêmeo, um mais velho, 1 ano e um pouco. Quando a gente chegava em casa, meu pai chegava em casa, falava para minha mãe, se comportaram? Não? Ia pro laço. E aí? Apanhei muito, mas eu cresci com um respeito enorme do meu pai, que não podia falar nada, só baixava a cabeça. E quando eu comecei a trabalhar, saí da saia dos meus pais, eu tinha um respeito enorme para os mais velhos que eu. Eu via às vezes as pessoas desrespeitando o chefe, ou uma pessoa mais velha, minha cabeça não conseguia entender isso, sabe? Então, hoje, como muitos, que nem eu e os mais antigos, agradecem a educação dos pais. Porque por mais que apanhavam, por mais que tinham a educação, eles viram que transformaram eles pessoas melhores, aprenderam a ter respeito com os pais, com os chefes e com as autoridades. Porque se tu não tiver respeitar nem o teu próprio pai, tu acha que vai respeitar um chefe? Vai respeitar a tua mulher? Tu vai respeitar os teus filhos? Se tu não for um bom filho, tu acha que tu vai ser um bom pai? Tá entendendo? Olha que pergunta fantástica no Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Relaxamento dos laços de família. A gente não educar, não tá nem aí, não tá dando nem bola. Uma recrudescência do egoísmo. O relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitivismo. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base? Criança sem orientação é marginalização à vista. Os governos de amanhã deverão, por necessidade do próprio povo, investir nas famílias para a educação e instrução das novas gerações. Pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever, que empenha mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirigem pela senda do bem. Lhes facilitou a tarefa, dando àquela uma organização física débil e delicada,
que o torna propício a todas as impressões. Deus colocou nós o filho todo frágil, inocente, precisando aprender a caminhar, a falar, a se educar, por algum motivo, né? Para a gente poder domesticar ele de certa maneira, para eles poderem ver o exemplo de um pai e de uma mãe e se espelhar neles. Eles se trouxessem já pronto, ia ser mais difícil ensinar eles o respeito. Então ele já criou bem pequenininho para eles já aprendendo com a gente. Tá entendendo? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que de endireitar o caráter do seu próprio filho. Aqui quer dizer aqui, muitos pais preferem, se vocês verem, muitos famosos têm 3, 4 empregados para cuidar dos próprios filhos e não cuidam em nenhum momento do filho. Como é que vai ser esse filho sem o carinho da mãe? Como é que pode dizer que a mãe se deixa essa posição de educar, de ser mãe, de carinho e afeto por uma outra empregada? Aqui está o exemplo. Muitos pais, por exemplo, só pensam em trabalhar, nunca estão em casa, só querem saber dos seus frutos e deixando os outros educar. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava no alcance, para que estes avançassem na estrada do bem. Futuramente, quando eles saírem desencarnar, esses pais, ou os filhos podem muitas vezes desencarnar antes pela má educação, como foram vezes, eles vão ver que estão sofrendo lá no umbral, no plano espiritual, e isso eles vão deixar eles muito tristes. E eles vão ter que fazer de tudo para auxiliar o filho. E nas próximas reencarnações vão ter que tentar voltar de novo para tentar fazer essa corrigenda, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Ou não educar os filhos, tu acha que eles vão te educar como? Passar a sua mão na cabeça, daí quando crescer tu precisar deles, vão te jogar no asilo, não tá nem aí contigo. Tu sempre deixaram eles como segundo plano, terceiro plano. Qual a melhor escola da preparação das almas encarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino apropriadamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristalização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo do progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da oportunidade. Outra pergunta do Consolador, 103. Os pais espíritas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-los invocando as razões de que em matéria de religião apreciam mais a plena liberdade dos filhos? O período infantil em sua primeira fase é o mais importante para todas. O período infantil em sua primeira fase é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com máxima noção de liberdade pode dar ensejos a grandes perigos, já que se disse no mundo que o menino livre é a semente do acelerado. Deve nutrir seu coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem
a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espíritas devem compreender essa característica de sua obrigação sagrada, entendendo que o lar se faz para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Resumindo aqui, até os 7 anos tu consegue educar, moldar. Se tu vê um egoísmo e tudo mais, tu consegue moldar. É a parte mais importante até os 7 anos. Depois dos 7 fica mais difícil, porque o espírito já está mais pronto, já está mais como é que ele é. Daí tu vai mais negociar. Ó, filho, tu pode lavar uma louça, pode lavar a louça e secar para mim, faz favor? Ah, pai, eu não vou fazer. Tá, mas e lavar tu pode? Tá, lavar eu lavo. Então tu vai ter mais o negociar, né? Ó, vamos lá para um shopping, vamos para um shopping e depois para outro lugar. Ah, mas tá, então, tá, tô entendendo? Ó, filho, se tu for bem nas notas, tu tá querendo um celular, tá querendo um celular, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, se todo dia tu lavar a louça, secar pro pai, varrer o chão, daqui uns meses eu te dou. E se tu for tirar boas notas. Então é tudo, tu vai meio que negociar. Tu vai continuar com a autoridade, mas por isso que tem muitas vezes que tu vai dando e é difícil tu ver muita mudança ali. O exemplo vai ser mais no teu exemplo. Tá entendendo? Tem que ter autoridade e continuar sempre. Que nem Jesus lá, quando o Jesus teve várias vezes que ele foi autoridade, ele sempre baseava o pai dele como pai e o filho. Deus ele sempre baseava como o pai e o filho, né? O filho seria ele. E o resto, os discípulos, seriam como os irmãos que ele ia ensinar. Então teve uma parte que eles estavam vendo, quem que é o mais importante? Daí Jesus se vestiu como servo e ele lavou os pés deles e falou, vós me chamais de mestre e vós dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre lavei os pés uns dos outros, vós também deveis lavar, porque eu sou, porque assim como eu vos fiz, fazei-vos também, porque eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, fazei-vos também. Ele está se jogando na posição de líder, de autoridade. Vós me chameis de mestre, e eu sou. Ele responsabilizou. Então tem que seguir meu exemplo. Então para os filhos a gente tem que dar exemplo. Eu faço muito, me dedico a fazer projetos sociais, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, então meus filhos estão sempre juntos. Entregar cestas básicas, eu tento levar eles junto. Eu vou nesses lugares para eles ver que a gente tem que fazer algo para a sociedade, porque a gente tem que moldar essa caridade, esse amor ao próximo. Então é isso, pessoal. O vídeo foi meio longo, eu vou fazer um outro vídeo só com os textos, acho que ali, talvez faça uma palestra sobre isso, mas é isso que eu queria falar, tá? Quem puder ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando, ou quem quiser dar uma comentada, como é que foi a educação dos seus, como é que foi sua educação quando era criança, como é que tá fazendo, tamo aí, tamo aberto, tá? Vai estar ajudando a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, tá? Então, namastê, paz e bem, gratidão e até a próxima.